Gustavo, vamos lá. A gente se conheceu. Olha, batom. A gente se conheceu. A gente se conheceu, não, que a gente se conheceu. Eu conheci você justamente por causa de um vídeo onde você reage a uma pessoa que veio aqui, que é a senhorita Bira. E a partir dali eu fiquei curiosa, falei assim, poxa, então eu tenho que aprender mais coisas, por isso que eu quero trazer o Gustavo Gaiofato aqui. Aí eu separei umas pautazinhas e a gente já pode começar entendendo um pouquinho da sua história. Perfeito. Como foi sua infância? Por que você decidiu fazer história? Me conta um pouquinho. Pô, na verdade eu decidi fazer história quando eu tava na 7ª série, assim, eu era bem novo e eu tinha uma professora, a Fabi. Um beijo, Fabi. Toda vez que eu venho num programa eu falo essa história, toda vez eu mando um beijo pra ela. Deve estar cansada, mas um beijo, Fabi, que é professora lá da Federal de Tocantins, uma pessoa muito querida. E aí ela foi uma inspiração muito importante, assim, pra mim nesse processo e tal. E eu gostava muito de história, achava muito legal e sobretudo da forma de como era possível captar a atenção das pessoas para poder conseguir mobilizar elas numa direção de energia, assim. Então eu sentia que a profissão da docência era um pouco desse lugar e eu sempre gostei muito, assim. Acho que era uma coisa muito importante para mim, pessoalmente, de conseguir angariar essa atenção e conseguir conversar com as pessoas, sabe? Acho que conseguir produzir esse conhecimento conjunto, assim. E aí sempre foi isso, né? Sempre quis fazer isso. E até tive aquele momento de dúvida durante o ensino médio e tal, porque rola aquela pressãozinha da família, porque, nossa, vai fazer história, né? Vai ser pobre, né? Eles estavam certos. Mas, tipo, até isso, né? Faz parte. Mas eu acabei fazendo história. Fiz na USP, lá em São Paulo, né? No Butantã. Certo, é maravilhoso. Não, claro, né? A gente precisa rir da nossa situação, né? Vai fazer o quê, né? E aí eu fiz história, me formei no bacharelado na licenciatura. E comecei atuando como professor em 2015, dando aula de filosofia no Núcleo de Consciência Negra, um cursinho popular que tem dentro da USP, tá? Um projeto que existe há muitos anos. E aí eu comecei a dar aula em escola em 2016. Aí dei aula para ensino fundamental, dei aula para ensino fundamental 2, ensino fundamental 1, dei aula para ensino médio, dei aula pré-vestibular, dei várias disciplinas e tô por aí. E aí em 2020 eu criei o canal História Cabeluda, como uma forma de produzir um conteúdo extra para os meus alunos naquela época que a pandemia estava chegando, né? Então a ideia do canal já vinha há algum tempo, eu tinha um amigo que tinha um canal e eu falava que achava muito maneiro, e eu criei, né, o canal e tal, e desde 2020 o canal tá aí, e estamos aí, trabalhando já, fazendo vários outros eventos, já fazendo contato com outras pessoas, conhecendo outras realidades. Então tem sido uma aventura bem interessante, assim. E eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, né? Porque eu acho que foi uma articulação coletiva, assim, sabe? Uma articulação que me permitiu ver esse alcance da potência de como esse trabalho conjunto pode alcançar novas pessoas. E não só alcançar as pessoas, né? Mas eu acho que alterar a realidade, assim. Então eu acho que isso era uma coisa que sempre teve muito em pauta, assim, pra mim, sabe? Eu acho que sempre foi algo muito importante. Eu consegui ver que haveria uma possibilidade de intervenção no mundo, assim. Isso sempre foi um negócio que eu achei relevante. E aí, né, ao longo do tempo, né, durante um processo de formação política, de formação científica e tal, fui aderindo cada vez mais a discursos que eram populares, né, ou discursos que defendem uma perspectiva popular. Mas foi nos últimos, 8 ou 9 anos, assim, que eu me aproximei mais do marxismo, né? E aí, desde então, tem sido meio que a linha de análise dominante, né? Durante as meus trabalhos, minhas perspectivas de vida e tal. E hoje em dia estamos aí, né? Sou um comunista, sou organizado num partido comunista, né? O Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, o PCBR, que tem células em São Paulo, no Brasil inteiro e tal, e que está aí fazendo a reivindicação da reconstrução revolucionária do movimento comunista brasileiro, né? E acho que de poder trazer essas pautas, trazer essa história que foi sistematicamente apagada, e ainda mais num tempo como o nosso, né? A gente estava até conversando sobre como o tempo aqui tá uma desgraça, né? Tá uma porcaria por causa da fumaça, né? Dos corredores de fumaça e tal. Então acho que a gente tá meio que vivendo um período em que não tomar essa escolha fica cada vez mais difícil, assim, sabe? Porque está se tornando cada vez mais uma questão de urgência imediata, né? Então, basicamente, o resumo, né, é esse, assim, né, da história profissional e tal, mas tem bastante coisa. E aí, estamos aí, fazendo os canais, fazendo as produções e tal, e muito trabalho, mas também muita alegria, né? Acho que muita felicidade de poder compartilhar do conhecimento, compartilhar dos diálogos, desses momentos, e sentir que a gente está mobilizando as pessoas, sabe? Que a gente está tirando as pessoas desse conformismo, né, que se assegurou sobre a grande maioria dos trabalhadores brasileiros, né? Essa coisa meio de que a gente está derrotado ou de que acabou, assim.
E não sei, eu acho que a gente tem uma tarefa muito difícil, né? Muito, muito complicada, mas fundamental, né? Acho que inescapável. Então acho que é isso que me norteia. Ô Gustavo, é uma questão que veio aqui na minha cabeça agora. Uma coisa que eu já notei na história de pessoas que estão pelo comunismo é que você, pelo que eu entendi, você é classe média, sua família? Sim. Você teve algumas acessibilidades, vamos por assim. Sim. Eu faço parte ali daquele circuito de uma camada da pequena burguesia, assim, né? De uma classe média e tal, escolarizada, e que faz parte um pouco desse conjunto. Mas eu sou a segunda pessoa da minha família a ter um diploma. A minha mãe foi a primeira. Então, tipo, não é uma parada hereditária, assim, sabe? Nunca foi um negócio como é de outras famílias que estão em outros circuitos, assim. Mas sim, é uma família que advém dessa categoria, assim. Eu tô perguntando porque uma coisa que eu noto ao longo da história é que normalmente alguns comunistas revolucionários, eles vêm de uma classe média, não totalmente, não são pessoas realmente da base. É da base, mas é uma base que tem acesso. Sim. E aí fica essa questão, assim, por quê? Você tem uma ideia? Eu tenho, na verdade, uma explicação para isso. É que, na realidade, o processo de compreensão da política comunista, né, acho que como um todo, ela passa por um caminho de entender que o comunismo é uma ciência, né? Muito mais do que um processo de você simplesmente aderir, né, politicamente, o que existe, né, claro. Ele é um conjunto de conhecimentos, de análises e tal, que precisa passar por uma certa abordagem científica de como é a realidade. E aí essa abordagem científica ela está presente em alguns espaços, né, espaços restritos, aí da universidade, espaços de alguns lugares de partidos que muitas vezes não tem tanta essa capilaridade, apesar do PCB nos anos 60 ter sido o maior movimento de massas do Brasil naquele período. Então, tipo, existe uma série de dificuldades, assim, e fora todo o processo de perseguição que esses quadros sofreram desde que, né, esse processo foi organizado tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, acho que faz sentido, assim, sabe? Você vê que essa consciência acaba surgindo nesses lugares, assim, porque é esse acesso a um tipo de abordagem científica que, infelizmente, né, por uma série de razões políticas, né, não é colocado como uma abordagem para ser ensinada ou para ser pensada por toda a população, né, por um motivo bem óbvio, né, porque senão isso significaria uma troca da hegemonia, uma troca do pensamento comum. Então é normal, né, que haja essa transferência, mas eu acho que também é importante salientar que a gente tem muitos quadros importantes na história do movimento comunista brasileiro que não partem necessariamente dessa intelectualidade meio aburguesada, né? Uma intelectualidade ligada à universidade, coisas assim. A gente tem várias outras pessoas, né, ao longo do movimento comunista brasileiro e internacional que vêm dessas bases, né? Que vêm dessas massas. Aí você pode pensar em vários exemplos do Partido dos Panteras Negras, você pode pensar em vários exemplos de sindicalistas, você pode pensar em vários exemplos ao longo da história que acabam criando essa conexão, né? Mas eu acho que, de fato, né, isso é um dado meio histórico, né? Porque é meio que a gente, enquanto partido marxista-leninista, né, enquanto partido comunista tal, entende, é de que é um destacamento organizativo, né, um destacamento de partido que a gente chama de vanguarda, né? E é vanguarda não porque é melhor ou porque é mais legal, né? Mas é uma perspectiva de vanguarda porque tem, de alguma maneira, uma consciência sobre o processo que está acontecendo, sobre uma outra posição, né, de um outro lugar, e que permite que você enxergue as coisas sobre uma outra perspectiva que não aquilo que é imediato, né? Então, acho que isso é muito interessante, porque não é essa apreensão da realidade por aquilo que parece necessariamente, né? Então, acho que é um processo de você analisar, de você conseguir internalizar, de você conseguir, acho que, enfim, trazer, acho que, ferramentas que complexificam a análise da realidade, né? Então, essa é uma coisa que demanda estudo, demanda organização, demanda debate, e são espaços que são cada vez mais restritos, né? Espaços que são cada vez mais reduzidos, e por isso que hoje a gente está nessa tarefa da reconstrução revolucionária do movimento comunista, né? Uma reconstrução que possa não só falar sobre comunismo enquanto uma perspectiva de adesão, de simpatia, né? Mas eu acho que dá um caráter daquilo que ele foi feito para ser, que é uma política revolucionária, que é construir a Revolução Brasileira no Brasil.